Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no Primitivo Cast. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2024. A gente tem aqui o convidado Marcelo Manzano, junto com... Cadê os irmãos Quevedo? Então vamos hoje iniciar aqui com o Vinícius Quevedo. Hoje, infelizmente, a gente vai ficar só com um dos irmãos Quevedos, mas a gente está em pensamento positivo lá pro Victor, que Deus o tenha. Brincadeira. Jesus amado. Eu já tô me sentindo no déficit, porque só tem um dos Quevedo, eu ia querer ver os dois. Bom, enfim. Tranquilo, mas a gente vai conseguir aí desenrolar, de fazer um episódio super bacana, tá, Manzano? Já fica o convite aí para um segundo episódio com todo mundo junto. E bora lá, seja bem-vindo, Manzano. Vinícius, fala aí as boas-vindas pro Marcelo Manzano. A gente vai chamar ele de Manzano, porque Marcelo tem muito no mundo. Manzano é único. Então, muito bem-vindo, Manzano. Assim que o Vini der as boas-vindas, você pode se apresentar. Eu não gosto de apresentar os nossos convidados, porque ninguém melhor do que o próprio convidado se apresentando. Marcelão, falei. Manzano, Não é Marcelo? Cara, obrigado pelo seu tempo, você estar aqui. A gente se conhece há um tempo e eu só tenho admiração por você, pela sua pessoa, pelo seu trabalho, enfim. Aí acho que o pessoal que vai estar ouvindo a gente vai depois procurar, né, conhecer quem é o Marcelo Manzano, mas vai entender que você é um cara excepcional e, de novo, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um baita de um privilégio estar aqui, assim, fiquei super contente com o convite, foi bem bacana. Eu falei, nossa, gente, será que é comigo mesmo? Nossa, me convidaram para ir falar no Primitivo, fiquei super animado, tá? Eu tô até nervoso aqui, todo arrepiado, assim. Então eu quero agradecer muito, eu não sabia que tinha tanta admiração, mas estou super feliz. Falar de mim para me apresentar é tão fácil se apresentar para uma empresa, porque daí você vai no roteiro ali de trabalhei nisso, naquilo outro. Mas vamos lá, eu sou Marcelo Manzano, sou uma pessoa que eu considero assim bem companheira, eu gosto muito de ajudar, eu sou uma pessoa que gosta de falar, eu gosto de relações humanas, eu gosto de comida, eu gosto de experiências, eu acho que, e é uma coisa que é um mantra que eu joguei para minha vida, eu acho que o que a gente leva dessa vida são as experiências, é tudo aquilo que a gente faz, que a gente conhece, então eu sou apaixonado pela vida e por tudo que ela pode trazer, eu acho que é um pouquinho disso, Marcelo Manzano, mas a gente pode aprofundar. Que legal, vamos iniciar então com a pergunta primordial, né? O que é o primitivo do Manzano? Da onde você veio? Como que você seguiu a sua jornada, construiu a sua jornada até você chegar nessa pessoa que você é hoje, né? Como que você construiu a sua jornada? Pode iniciar falando, eu nasci da barriga da minha mãe. Cara, com 53 anos vai ser difícil de resumir, mas vamos lá. Cara, eu sempre, assim, eu tive uma infância bem humilde, não fui muito humilde, né? Não é que eu passei fome. Tiveram alguns momentos na minha vida que, assim, foram bem difíceis, do tipo, sabe, você ter que matar a galinha que está no quintal para pegar a gordura dela, para aquilo virar um óleo, para poder refogar um repolho e poder comer com aquela galinha. Então, passar fome eu não passei, mas a gente passou por grandes dificuldades. Então, eu fui uma criança que foi crescendo numa família bem estruturada, de certa forma, né? Rolavam umas tretas entre os meus pais ali, mas acho que quem já não passou por isso. E fui crescendo em cima disso, né? Tentando contar de uma forma resumida até onde eu cheguei, por que eu cheguei até aqui, meu pai, ele viajava muito, ele era representante comercial, né, porque será que eu estou em vendas? Mas ele era representante comercial, então ele via viajando, E a gente quase não via meu pai, e eu tinha hoje, né, um pouquinho mais elucidado, ou como dizem aí os técnicos, mais elaborado da vida, hoje eu tenho uma noção de que eu queria agradar muito esse meu pai, e para mim tudo que meu pai falava era um desafio, desde criança, né. Eu lembro uma vez, eu estava acho que na quarta, quinta série, tinha aprendido, não fazia muito tempo, fazer conta de vezes, dividir, fração e etc.
Meu pai trouxe um chaveirinho de um primo dele, e esse primo dele fazia um bullying comigo, gente. Se naquela época desse para processar, eu estaria rico. Mas era um chaveirinho que era um enigma, tipo um sudoku, né? E tinha umas lacunas no chaveiro. E aí ele chegou para mim e falou: eu não vou mencionar nomes, tá? Meu primo disse que duvida você, né, resolver esse sudoku aqui. Eu tinha o quê, gente? 8, 9 anos, sei lá. 10. E aquilo eu peguei como um desafio, eu fiquei assim horas fazendo contas e mais contas para aquilo bater, para você ter uma ideia, né? E no dia seguinte, não vou falar que eu não dormi, mas eu fiquei até muito tarde fazendo aquilo. E eu era criança. No dia seguinte eu taquei meio que na mesa, assim, né? Do tipo assim, desafiador. Vamos ver quem tem o ar maior, né? Mas aqui o resultado. E meu pai olhou e falou: não acredito que você fez, né, e conseguiu resolver. Consegui. Ele falou: vou levar então pro meu primo para ele validar. E validou, e aí meu pai ficou super orgulhoso. Então, a partir disso, eu fui me construindo, acho que um pouquinho antes, mas seguindo essa linha, de que assim, eu sempre tinha que provar que eu era bom, né? Eu sempre tinha que fazer o melhor, eu sempre tinha que me dedicar, E aí a minha vida foi acontecendo, né? Um belo de um dia eu trabalhava como office boy em Ribeirão Pires, eu pegava 3 conduções para chegar lá, eu saía de casa às 5 horas da manhã, para poder, porque era uma indústria, era uma fábrica, a gente entrava às 7 em ponto. Eu saía às 5 horas da manhã, ia para lá, tal, não sei o quê. E um dia meu pai chegou para mim e falou: nossa, você tem que ir para informática, você tem que estudar informática. E eu queria ser médico. Pô, Você tem cara de médico. Mas não é? tem mesmo. Mas era um desejo mesmo, assim, de infância, eu vou crescer e ser médico? Ou assim, você falou agora porque a carreira de médico é muito bem sucedida, é considerada uma carreira bem sucedida. Eu acho que eu tinha uma coisa de querer ajudar e de querer trabalhar na área da saúde. Eu sempre me encantei com a medicina, então eu sempre quis ser médico mesmo. Meu primeiro desejo era ser médico, que não tinha dinheiro. Aquela história, eu queria ser médico, mas deixa longe ali, porque não vai rolar. E meu pai veio com essa história da informática, eu falei: como assim informática? Ele falou: cara, na empresa que eu trabalho, os caras compraram um aparelho de fax Smile. Porra é essa de fax? O cara bota um documento aqui, sai lá na Bahia na mesma hora, e aquilo era super novidade. Pra você imaginar, não existia celular naquela época. E ele achava aquilo Era mais maravilhoso. ou menos que ano, assim? 1900. Sacanagem, sacanagem. 1988, por aí. 88. Por aí. Eu já era nascido, pô. Ó, você nasceu na época do fax Smile. Ali, eu não tinha nem nascido, meu senhor. Não faz parte da sua história. Que bom, né? Porque, pô, hoje é engraçado você imaginar, né, que você se admira com alguém enfiando um documento num aparelho aqui, saindo o mesmo documento numa impressão lá na esquina. Você fala: meu, isso é tão, né? Mas naquela época era o top do top. Era mágico. E aí meu pai falou isso, tal, eu falei: tá, né? Vou, de novo, acho que entra a questão de deixa agradável, tá? Uhum. E aí fui envolver nessas séries. Tinha um cara que desenvolvia na empresa COBOL, né, para as aplicações da empresa. Comecei a falar com ele, começou a me ensinar, tal, não sei o quê, bababá. E foi onde eu comecei a entrar em desenvolvimento. Eu comecei a programar em COBOL. Esse cara me contratou por um tempo. Eu saí dessa empresa, fui trabalhar com esse cara, meio que freelance. Entre mentes, eu tinha feito um concurso na Sabesp para ser digitador de conta de água. Então, eu pegava as contas que eu estava digitando lá. A Sabesp me chamou também. Aí entrei na Sabesp. Na Sabesp é muito engraçado, porque assim, eu sempre fui do tipo de pessoa que, por mais que eu queira fazer acontecer e tal, eu sigo muito as regras, ou pelo menos eu acho que eu sigo, né? Então, se você chegar para mim e falar: Manzano, a regra aqui é 2 passos para lá e 2 para cá. Antes, eu até questionava. Eu ia falar: cara, mas talvez 1 e 2 seja mais dinâmico e tal. Agora não. E naquela época, bem no começo, eu também não questionava. Então, eu fui para a Sabesp, virei o digitador ali, então parei de mexer com COBOL. E um belo de um dia, eu tinha 7, 8 meses de Sabesp, teve um concurso interno, né? Eles convidavam as pessoas internas ali para fazer um concurso para promoção. E eu fui fazer, e era um sábado, tal. Então, eu trabalhava da meia-noite às 6, que era o horário que eu trabalhava. Então, eu ficava de madrugada ali digitando conta. Caramba. E aí, teve esse concurso, né? A prova era num sábado de manhã, então eu saí do trabalho, 6 horas da manhã, fiquei esperando até 8 para fazer a prova. E entrei para fazer a prova. Aí estava lá fazendo a prova psicotécnica, tal, não sei o quê. Aí a superintendente lá embaixo, que foi ali a Sabesp de Pinheiros, tem um anfiteatro que parece um pudim. A gente chamava de pudim ali. Então era no pudim. A gente estava ali todo mundo no pudim. Aí a superintendente chamou um cara. Quem é fulano de tal?
Aí o cara, sou eu. Ah, você não pode fazer isso aqui porque você não tá um ano no cargo, que não sei o que, não sei o que lá. E o cara começou a bater boca. Pô, vocês viram? Rodou um furdunço, o cara saiu batendo o pé, ela também ficou no auge da putice dela tal. E ela com uma listagem ali de papel zebrado, 132 colunas, né? Ali, lindo. De repente, Marcelo Manzano, eu sabia que eu não podia estar lá, porque eu já tinha visto a história do cara, mas eu falei, bom, vou ficar quietinho aqui, né? Marcelo Manzano, levantei a mão. Marcelo, você também tem 8 meses. Eu falei, tá bom, não pode, não pode. Peguei a caneta, né, a borracha e o papel que me deram, botei do lado e saí, sem discutir. Não pode, não pode, né? Fui embora, vida que segue. 2 meses depois veio ali um comunicado para eu falar com a superintendente. Né, o meu supervisor falou para mim, Marcelo, tem um comunicado aqui para você esperar de manhã que a superintendente quer falar com você. Opa. Ixi, lascou, né? Casa caiu, né? Você demitido. Estava no lugar errado. O que eu fiz? E, cara, ela veio falar que gostou da minha atitude, que eu fui o único que não brigou, que eu aceitei, que bababá, e me deu a promoção. Ela foi lá e aprovou, né? Bateu a caneta ali. E foi aí que eu entrei para aprender Oracle, né? Porque eu entrei numa área que era desenvolvimento de Oracle. E aí sim eu me desenvolvi na informática mesmo, né? E aí foi. E, cara, toda a minha jornada foi em cima disso, em aprender, em me envolver, em correr atrás, e dali, outra coisa que também todo mundo acha que é sorte, eu já estava há uns 3 anos na Sabesp, já com Oracle, aí de repente toca o telefone. O telefone que tocava era quando tinha um problema de suporte. Então, cada hora um da equipe atendia o telefone. E aí, tocou o telefone, um cara chegou para mim, o Gilberto, não esqueço até hoje, falou, cara, eu não vou atender esse telefone não, eu tô com o saco na lua, eu não vou resolver, atende esse daí. Eu falei, porra, Gilberto, não é minha vez. Não, mas atende. Aí eu atendi. E aí, então, eu queria falar com a pessoa de tal, que era um puta de um profissional de Oracle, o cara manjava horrores lá na Sabesp. Falei, ele não veio trabalhar hoje, né? Quem tá falando? Eu falei, é o Marcelo. Então, Marcelo, a gente está com uma oportunidade aqui na GIP e queria ver se você tem interesse, bababá, bababá. Resumindo a história, Cara, não tava falei para no minha dia. chefe, falei para minha chefe, olha, eu recebi uma Ultra Mega Blaster proposta, não sei o que eu faço, mas eu estou muito inclinado aí. E ela olhou para mim e falou, Marcelo, a nossa área é a porta de saída, cara, vai ganhar esse mundo aí, a proposta é ótima, vai embora. É uma pena que a gente acabou de fechar a lista de demissão voluntária, senão você podia entrar na lista, Sabesp te mandava embora, liberava teus recursos. Eu falei, tudo bem, né? Eu vou te mandar uma carta de demissão. Ela, espera um pouquinho que eu vou falar com o pessoal, ver se de repente dá para te incluir. Resumindo, me incluíram, consegui sair, fui para a GIP. Saiu bem. Então fui bem. E aí foi. Então eu fui me desenvolvendo assim no sentido de, bom, eu tenho que me destacar, eu tenho que estudar, eu tenho que adquirir. E aí quando eu fui para a consultoria, eu tive que aprender um monte de coisa. Porém... Você está se mostrando assim uma pessoa que é muito estudiosa, que segue a regra. Antes de você ir no porém aí da próxima etapa, que seria a próxima, a parte que você vai lá para a Oracle, de fato. Eu acho que não, é um paralelo, mas toca o barco, depois eu falo. Mas eu queria só entender, na época da escola fundamental, ensino médico, você tinha aquele sonho de ser médico, e se morreu esse sonho ainda até hoje, ou se você ainda gosta de ir atrás de alguma coisa do gênero, e se na escola você também era certinho, assim, seguia as regras, tirava notas boas. Mas era um demônio. Porque você falou que é certinho, segue muitas regras, tal, respeitoso, tal. Você também era assim no colégio, porque eu não vejo o Marcelo Manzano tão certinho assim, né? Esse é o meu alter ego. Tem um outro alter ego que era um demônio. Não, na escola eu aprontava muito, então já quebrei vidraça, já joguei bola dentro de sala e quebrou coisa, já tomei suspensão. Então você não seguia tanta regra assim, igual você falou. Naquela época eu acho que eu era bem subversivo, digamos assim. Então já aprontei muito, já sofri muito bullying, também já aprontei muito. Não pensava o que eu queria ser quando cresci naquela época. Depois, mais pra frente, ali na época mais final do colegial, que eu comecei a pensar, putz, eu queria ir para a área de saúde, queria fazer medicina e tal. Mas imediatamente, por não ter condição, aquilo já meio que caiu no desuso. Né? Mas, cara, na época de escola, para te contar um esquema, né? Teve uma vez que a gente estava na 7ª série, aí todo mundo resolveu dar um WO, né? A gente estava na porta da escola e sempre estudei em escola estadual.
Não vamos entrar, não vamos entrar, não vamos entrar. E, tipo, cara, a sala inteira não entrou. O que a gente vai fazer? Vamos pro centro, pro cinema, vamos tocar um terror, botar fogo em alguma casa noturna, sei lá. Você estudava em São Paulo? Morava em São Paulo. Morava em São Paulo. Cara, todo mundo catou um ônibus, metrô, foi lá pro centro. Aí uma galera foi pro cinema, outra foi comer, a gente foi assistir um filme e tal, não sei o quê. Beleza. Então, eu também tenho a mente para o crime. Deu 5 minutos, eu namorava naquela época, aí eu falei pra minha namorada, né, que depois virou minha esposa. Eu falei, Rô, chama Rosana. Falei, Rô, vamos dar uma passadinha ali na biblioteca? Porque antigamente, quando você ia na biblioteca, você tinha que entrar, fazer o registro. Se você quisesse um livro, você tinha que preencher uns papéis para pedir o livro, para poder... um fuzuê, né? Falei, vamos dar um pulinho ali na biblioteca, é rapidinho, a gente só faz um registro, né? Eu vou pegar uns talõezinhos daquele negócio, a gente guarda just in case. Mas era intuitivo, não tinha elaborado um pensamento. Então, pegamos, fomos embora, foi uma coisa de 10 minutos. No dia seguinte, vem lá o diretor da sala, né, na 7ª série. Vocês deram WO porque não pode? Todos estão de suspensão. Números pares vão ser hoje, pode voltar para casa, números ímpares amanhã. E aí, tudo bem, a gente acatou, só que daí eu chamei ele do canto e falei para ele, então, mas ontem a gente foi fazer trabalho na biblioteca, a gente não sabia que o pessoal ia faltar. E mostrei o talão para ele, ou seja, era a prova da biblioteca. Uhum. Ah, tá, então você, a Rosana, não precisa ficar de suspensão, vocês podem ir na aula. E aí a gente meio que deu WO na aula e deu WO no grupo também, né? Ou seja, vocês burlaram o sistema. Tudo e todos. E aí o pessoal perguntava, mas por que vocês não tiveram suspensão? Eu falei, gente... Só vocês, né? Pra ser esperto também, né? Então, esse era o Marcelo, né? Tinha o lado Você também usa a inteligência para o mal. Pra poder... Não é pro mal, é para poder se dar bem. De certa forma, não necessariamente é pro mal. Uma vantagem. Eu não prejudiquei ninguém, mas podia ter avisado todo mundo que, galera, se todo mundo pegasse aquela vaga... Mas foi muito engraçado, porque hoje, lembrando, eu não lembro de ter elaborado um pensamento. Talvez a gente possa... Eu só quis sabe aquela história? Vamos me salvaguardar, mas me resguardar. Que legal. E seguindo nisso que você está perguntando, né? E aí você esqueceu a medicina e tal? Lá pra frente na minha vida eu falei, quer saber, eu vou fazer um curso, eu preciso fazer medicina, porque é uma coisa que me incomoda, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu fiz um curso de instrumentação cirúrgica. Porque eu não exercito, mas eu fiz instrumentação, fiz estágio, trabalhei no Cruz Azul um tempão ali em cirurgia. Então, de certa forma, fui médico, entre aspas, por um dia, né? Vamos chamar assim. Você, o instrumentador é aquele que leva os instrumentos da cirurgia e quando o médico fala, me dá o bisturi, você vai lá, corre, pega o bisturi e entrega na mão dele. É isso? Basicamente é isso. Na realidade, a gente tem uma mesa que a gente tem que paramentar a mesa, preparar a mesa, você recebe uma caixa com os instrumentos cirúrgicos, dependendo de cada cirurgia é um grupo. Você abre e separa os instrumentos na ordem do uso e encosta ali no paciente, e aí o médico vai falando, né? Tem médico que fala, me dá o bisturi, número tal, aí você vai lá e passa. Me dá o separador não sei o quê, me dá o, sei lá, dente não sei tal, e vai fazendo. Tem médico que vai metendo a mão, e aí você tem que organizar. E tem médico que não pede, só faz gesto de mão. Você tem que saber. Aí você fala, nossa, vamos aprender Libras. E era assim... E a responsabilidade, ela vai longe, porque, por exemplo, a gente tinha que, ao mesmo tempo que fazer instrumentação e cuidar e ir limpando, você tem que contar tudo que você usou na entrada e na saída. A gente tinha gás, a gente tinha compressa e tinha que contar. E uma vez teve uma cirurgia que eles estavam abrindo a cavidade abdominal de um paciente para mexer na próstata, ele tinha um câncer ali, ia ter que tirar a próstata. Então, o que às vezes eles fazem? Eles empurram alguns órgãos com compressa, né? Pega uma compressa, tipo uma fraldinha branca, empurra ali para o órgão não descer e ele conseguir trabalhar melhor. E aí, né, o médico foi lá, operou, não sei o que lá, ele foi lá, me deu uma compressa, deu 2 compressas, deu 3 compressas, e aí ele começou a suturar. Eu falei, doutor, tá faltando uma compressa. Ele, não, já te dei todas. Eu falei, eu te dei 4, só tem 3 aqui. Ele, você deve ter contado errado. Eu falei, bom, eu tô te falando que tinha 4, se o senhor quiser fechar, aí a responsabilidade é sua. Aí ele olhou pra mim, meio putaço do tipo, sabe? Que tem que abrir e fazer de novo. Imagina. Quem é você na fila do pão, né? Volta ali pra trás. Aí ele foi meteu a mão lá dentro pra meio que apalpar nessa, tipo... E aí dali a pouco ele puxa uma compressa cheia de sangue lá de dentro, que ele não tinha visto. Ele
Você salvou o ainda bem paciente. que você conta. Ainda bem que você Era a contou. nossa função, né? Eu falei que eu contei 4, né? Então tem essas coisas. E tinha cirurgia que a gente via que o médico abria, sabe quando o médico abre blim, e vai lá e sutura? Você fala, meu, pra que abriu? Pra que comprou uma cirurgia dessas? Coisas da medicina. Então eu fui meio que um pedacinho. Você aí, acompanhou depois um pouco e não gostou muito. Gostei, Ou é a que não pagava tecnologia. bem, cara. Ah, tá. A tecnologia foi mais atrativa financeiramente. Não pagava bem, Entendi. você tinha que entrar numa equipe. Como eu era homem, eu era muito usado em cirurgia ortopédica, porque entra com furadeira, com serrote, é um Uhum. negócio meio. Ai, Pesado. não posso ver sangue. Nossa, A mano. gente Então, para essa história aqui. você tinha tudo, então, pra ser médico, literalmente, porque você participava da cirurgia, então você já tinha esse olhar mais frio, mais concentrado. Eu não consigo, se eu ver sangue, eu já. Nossa, eu já. É interessante, né, que você já foi treinado desde cedo, porque você já É, via matando a galinha lá pra tirar o óleo da galinha, né? Ah, Uma é vez me verdade. fizeram segurar a porra da galinha pra matar, cara. Na hora que ela começou a espirrar, eu soltei o sangue pra tudo que é lado. Cara. Traumas de infância. Hoje, assim, se eu vier matar a galinha, eu não como. Ela tem que estar Aham. morta já, resfriada. Sim, sim. E quando aconteceu isso, você já estava na ZL? Aconteceu na Zona Não. Leste? Ah, Quando aconteceu isso, meu pai, por ele ser representante comercial, às vezes a gente mudava muito de estado. Então, eu já morei no Rio de Janeiro, já morei no Rio Grande do Sul, aí viemos entendi. para São Paulo várias vezes, e a última vez ele foi para Bahia, e minha mãe falou: não, chega, né? Vai você para Bahia, eu fico aqui com as crianças. Então, a gente estava Nossa. no Rio Grande do Sul nessa época. Mas ele voltou. Voltou. Ah, tá. Não, Voltou. porque Não, aí eles tem, se separaram. Minha mãe só falou. é que tem bar que vai e não volta, né? Foi comprar Não, cigarro e não voltou. não, vai você, No mas caso. fica voltando. Era a vida que meu pai tinha, né? Ele vinha de vez em quando. Uhum. Legal. Aí você falou lá do porém, vamos voltar para outra história. O porém era isso. Porém, eu fiz um curso de instrumentação para me aproximar Ó, da medicina, entendi. então amarrou, né? Ó. Então, assim, fui fazendo em paralelo essas coisas, assim, meio que para não perder de vista, tal. Eu já pensei em ir para medicina, mas, cara, hoje não dá. Eu vou virar médico com 70 anos. E quando foi que você falou, medicina não, essa parte de medicina não dá para mim, eu vou voltar pro Oracle, não que seja bom Oracle, Cara, tá, gente? eu fiquei em paralelo nas duas, porque eu trabalhava com TI, né? Então, nessa época, eu trabalhava ainda na Sabesp, eu era digitador, então eu saía às 6 da manhã, ia correndo para o Cruz Azul, ali no Cambuci, fazia estágio até 1 hora da tarde, vinha para casa, dormia às 2, acordava às 8 para sair correndo, era uma loucura. E nessa época, quando a gente terminou o estágio, que eu fiquei um pouquinho ali trabalhando em equipe, eu vi que ou você tinha que estar numa equipe muito boa, né, com cirurgias caras e tal, e era difícil porque tem uma panelinha. Aí foi aí que eu falei, bom, não vai dar para eu investir, eu estava casado, né, tinha uma filha, não ia dar para arriscar, então eu falei, não, vou continuar aqui na Sabesp quietinho, deixa a instrumentação, matei minha vontade de enfiar a mão na cavidade abdominal de alguém, e vamos parar por aí. E aí nunca, teoricamente aí nunca mais. Caraca, Nossa. história. E você tem uma filha só? Não, eu Como é que tenho é a estrutura 3 da família? filhas. Três. Três Tudo, filhas. são só mulheres na sua casa? São só mulheres. Eu lembro que quando eu tinha casado, né, eu brincava com a minha ex-mulher, porque a gente se separou. Eu falava, olha, eu já treinei meus espermatozoides para ser só X, não quero menino, eu quero menina, porque elas são mais, né, próximas do pai, não sei o que lá, e enfim, tive 3 meninas. É isso aí. Que bacana. O poder da Legal. consciência em cima do DNA, Funcionou. né? Tipo, Funcionou. funcionou. Nossa, e como que é Na essa vida força do com nosso. 3 meninas? A idade delas? Nossa, eu tô impressionado. Então vamos lá, eu tenho 3 filhas, a primeira foi a Bárbara, hoje ela Uhum. está com 30 anos, casada também, está com filho. Depois, dali uns 4 anos, nasceu a Isabelle, que mora hoje comigo, ela está com 26. Já teve relacionamento, voltou e agora está aqui, né, curtindo o momento sabático da vida dela. E tem a Juliana, que veio 2 anos depois, que está com 24 anos. Né? Não é casada, não tem relação por enquanto, está ali meio que curtindo a profissão. Cara, eu vou te falar que assim, tem uma fase da vida das meninas que é bem legal, porque elas são bem carinhosas, tal, se aproximam bastante e é bem, assim, é bem bacana mesmo, né? E elas, pelo menos era o que eu imaginava, elas eram muito coladas em mim no começo, etc.
Uhum. Mas a partir do momento que elas começam a falar, putz, é só Jesus. Eu acho que, eu não sei, eu nunca tive menino, então eu tenho esse preconceito de que mulher fala muito, menina fala muito. Então imagina que às vezes assim, eu trabalhava pra caramba, trabalhava ali na época na GIP, depois fui pra Oracle e eu dava aula à noite. Então eu chegava 11 horas da noite e aí vinham as 4, a minha Nossa. ex-mulher e as 3. E todo mundo querendo falar por cima, e eu já não aguentava mais nem ouvir minha voz, de tanto que eu tinha falado o dia inteiro e ouvido. Então, e aí chega uma hora que você tem que se segurar, senão você explode, e elas estavam só querendo atenção. Mas é legal. Quando entra na adolescência, é outro perrengue, porque é engraçado que a natureza faz as fêmeas, de forma geral, isso é comprovado, menstruarem na mesma época. Então, uma menstrua, a outra começa, aí vai todo mundo. Então, assim, quando uma entrava na TPM e virava um demônio na Terra, a outra estava se transformando num Exu, e assim por diante. Então, cara, E eram 4. eram 4, porque Nossa, aí meu tinha minha ex-mulher. amigo. Cara, então tinha hora que era punk, assim, você tinha que É um herói. ir de corpo fechado, porque se entrasse ali, tivesse um buraquinho no teu corpo, você já explodia também e saía assassinando todo mundo. Era complicado. E é engraçado que 2 das minhas filhas, quando entram em TPM, cara, não queira estar perto, assim. Imagina. É um ninja vindo do inferno. Hoje seja dar graças a Deus que uma já tem alguém que suporta. Uma tem alguém que suporta, a outra menor mora com a mãe, a do meio mora comigo, mas a do meio ela já me avisa. Ela fala, não estou bem. Tá tudo bem, não vamos falar. Fechou. Fica aí curtindo. Isso Tenta aí. não quebrar nada em casa na hora que você for tentar murro, né? Mas é por aí. Que legal, velho. Depois que você migrou aí, né, foi lá para instrumentalização e voltou para tecnologia, você voltou na mesma pegada de desenvolvimento de software, sistema, ou você foi para uma outra pegada? Não, eu continuei na área de desenvolvimento de software, e aí eu lembro que naquela época começou, né, eu ainda estava na GIP, como eu já tinha saído da Sabesp, fui para a GIP, então eu era consultor na GIP, não era CLT, né, isso foi uma coisa que balançou comigo na hora que eu saí da Sabesp, mas enfim, e a dica era, cara, você tem que ser billable. Nossa, eu não esqueço dessa palavra. E eu falei, mas o que é billable? Quanto mais você sabe, mais eu consigo te alocar, mais você ganha. Eu falei, demorou. E aí, naquela época, começou a nascer conceito de data warehouse, data mining, data mart. E, cara, eu fui me aprofundando, estudando. E, assim, eu comecei dando aula Oracle, né? E eu era especialista em forms, reports para character mode ainda. E aí a Oracle lançando novidades, a gente estudando. Então, quanto mais eu podia, eu me matava de estudar. E dava aula pra caramba. Então aí eu comecei a me desenvolver em DW, aí fiz certificação no Brasil, fiz certificação lá fora, porque daí eles pagaram, né? Porque como era novidade, os caras começaram a investir. Aí veio o conceito de Oracle orientado a objeto, né? Então, aquela coisa de modelagem orientada a objeto, ML, Java, comecei a estudar Java também para poder falar daquilo e tal, e aí eu fui me desenvolvendo. Então, assim, para mim, esse período da GIP, essa história de ser billable foi importante porque, assim, ela sugou a minha alma, mas eu me desenvolvi muito e muito rápido. Porque eu estudava tudo ali, eu pegava tudo, que nem... Às vezes a pessoa chegava para mim e falava, Manzano, teve um cliente que quer um curso de graphics. Tinha forms, reports e graphics. Nunca ninguém tinha dado aquele curso de graphics. Eu falei, me dá esse material. E para quando que é o curso? Cara, ele quer para o mês que vem. Me dá o material, eu preparava o setup, e aí a gente tinha um contato com a Oracle, né, animando o setup disso, e estudando aquele material bonitinho, ia dar aula e era super bem avaliado. Então, eu tinha essa vantagem. Então, era mais ou menos essa pegada. E nessa época você dava aula já em universidade? No final da GIP, sim, mas no começo era aula, porque a GIP era parceira de treinamento da Oracle, então ela vendia os treinamentos oficiais. Né? Então eu dava esses tipos de treinamento. Só que a GIP, ela era formada, o nome já diz, Gennari Pertri. O Gennari era um dos sócios fundadores, mentira, o Pertri era um dos sócios fundadores da FIAP, na época, não sei o que aconteceu depois ali. E aí eles chegaram, né, junto com o meu diretor e falaram, pô, seria legal se a gente criasse ali um programa meio que de extensão na FIAP de Oracle. E aí eu montei esse programa, que era um programa de 6 meses, começava do zero ali, desde a modelagem, SQL, partia para forms, reports, a porra do graphics, PL, SQL e ia embora, né? E aí eu comecei a dar aula na FIAP de sábado nessa época. Cara, a FIAP eles estavam reformando para ela virar aquele prédio que ela é hoje. Então, de sábado, eu falando e o bate-estaca ali do meu lado. Assim.
E não tinha naquela época microfone da Madonna, era no gogó. Eu saía no final do dia assim, sem me ouvir a voz, mas foi bem divertido. Nossa. Então, a partir dali eu comecei na faculdade. E você dá aula na FIAP até hoje? Ou você parou É. em algum momento? Eu dei uma parada há uns 2 anos, agora vai fazer 2 anos, né? Bom, comecei, né, dei essa aula na FIAP, aí parei um tempo, aí depois voltei a entrar em contato com a FIAP, aí voltei a dar aula em pós-graduação, né, especificamente na área técnica. Uhum. Fiquei 3 anos dando aula e me convidaram para ser coordenador de MBA do Big Data, então comecei a coordenar e dar aula também. Fiquei, eu acho que uns 4 anos coordenando. Fui coordenar a grade de ciência de dados. A gente montou uma grade bem bacana, assim, que era bem legal, pelo menos do meu ponto de vista. E aí, nesse período, eu comecei a meio que ter que me envolver em questões de trabalho, e aí falei, gente, não dá para eu dar aula, porque eu gosto muito de dar uma aula em que eu envolvo os alunos, que seja uma aula bacana, uma experiência legal, e eu não estava conseguindo fazer isso. Então eu falei, não, deixa eu me retirar disso, e aí eu parei, estou esses 2 anos, então, sem dar aula. Eu vi uma apresentação sua recentemente, né, na instituição que eu trabalho, e se você dá aula no mesmo modelo que você fez a apresentação, as suas aulas devem ser muito legal. Que você é muito enérgico, O animado, pessoal até e curte. faz, acontece. Você traz muitos exemplos, né, assim, do conteúdo, do que você quer demonstrar, né? Eu acho que assim, a preparação que você deve fazer deve ser muito intensa, muito. Você se doa para preparar a aula, né? Eu sinto que eu desgasto muito energeticamente depois de uma aula, né? Porque o que eu fui ensinado, né? Dar aula, você não pode ter né, que nem diz o Paulo Freire, né? Não é uma grande boca do professor e um monte de ouvidinho dos alunos. Ela tem que ter interação, você tem que ter uma escuta ativa. Então, às vezes você está ali explicando e olhando os alunos, você vê que os alunos estão fazendo umas caras esquisitas. Então, mesmo que o aluno não pergunte, a gente tem que ter essa percepção de, pera, gente, vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Vamos voltar, vou apagar tudo. Isso desgasta muito, mas é uma coisa que eu gosto, Então, chega no final, assim, da aula, eu tô ali destruído, assim. A sua paixão, ela... Eu acho, cara, porque eu, como aluno, sou muito chato. Essa paixão, ela veio falar. do você ser desafiado pelo seu pai? Ou você acha que foi algo que surgiu do Marcelo assim? Manzana, Eu acho que é alguma coisa que surgiu, porque isso eu não vejo relação até hoje com o meu pai. Aquela coisa de eu tentar ajudar as pessoas, de eu tentar propagar. Eu às vezes me vejo muito, e isso é uma coisa que eu até trabalhei em terapia, porque às vezes me faz mal. Eu me vejo muito tentando ser elo de ligação, sabe? Tá rolando um estresse aqui, o outro estresse aqui. Gente, vamos conversar, apaziguar, né? Vamos... E é uma maneira de eu tentar ali ajudar. É essa sensação que eu tenho. Então, eu acho que foi se construindo ao longo do tempo isso. Mas eu sempre gostei muito de dar aula. E legal. Legal mesmo. A sua... Aí vamos parar de falar um pouco de trabalho e vamos para a parte legal. O que você faz de hobby? O que você gosta de fazer diferente, que te reseta a mente, que... Não vamos falar dos LSD, não. Vamos falar do que realmente a gente pode fazer. Dos hobbies. Comer não vale, né? Mas eu gosto muito de Comer comer. vale. Cara, Como não? Comer eu é importante. adoro sair para comer, adoro ir para um restaurante novo. Então, adoro restaurante novo, comida nova, ver pessoas. Mas, assim, se a gente for especificamente jogar num hobby, eu gosto muito de plantar, mexer com terra, com planta, né? Uma vez eu estava na Oracle, assim, eu vou trazer trabalho para contextualizar. Tava na Oracle estressadaço, porque a Oracle ela te come o fígado até não aguentar mais. Aí uma amiga minha, a gente se conheceu num treinamento para Saraiva, ela era diretora da Saraiva. Ela chegou para mim e falou assim, Manzano, eu fiz um curso de paisagismo, assim, para dar, né, desanuviada. Cara, muito bom, faz. E eu fui. E eu fiz um curso de paisagismo, me formei bonitinho. Cara, era muito legal que você mexia com lápis de cor, você fazia planejamento de que tipo de espécie de planta você ia botar no canteiro. E, cara, foi muito legal. E aquilo me deu um gás, e, assim, eu descobri ali uma coisa que eu gosto de fazer. Hoje eu moro em Atibaia. Então, assim, tem um puta de um terreno cheio de mato aqui para a gente fazer um monte de coisa. Então, vira e mexe, eu tô comprando planta, compondo canteiro ali. Então, eu acho que esse é meu hobby, porque quando eu faço aquilo, assim, me dá uma energizada mesmo.
E é uma coisa que às vezes eu sinto falta. Sabe quando você pensa e fala, hoje eu não queria trabalhar, só queria ficar mexendo ali, fazendo atividades lúdicas, vegetais, sei lá. Quais tipos de plantas você gosta de mexer mais? Suculentas, aquelas... Cara, eu gosto... Cactos. Não, eu gosto de plantão mesmo, eu gosto daquelas plantas com folha grande, sabe, costela de vaca, aquelas, por exemplo, filodendro, né, que são bem verdes assim, aspargo também, gosto daquelas plantas que você monta, né, toiceiras ou, digamos assim, canteiros que dão flores, né, diversas. Eu tento pesquisar, até que eu não sou paisagista. Você faz horta? Horta ou é só... ainda não, eu tenho uma área ali que eu por enquanto é só paisagismo mesmo, mas eu preciso limpar uma área que tem uma área aqui para fazer uma horta e vou ver se eu começo a fazer também. Tem um puta cuidado e eu não consigo, né? Falam que a terra daí é boa para morango, né? Atibaia. Eu já plantei uns pezinhos de morango, dei uns moranguinhos gostosinhos aqui. Aqui, infelizmente, tem umas formigas malditas que levam tudo embora, mas eu acho que hobby é por aí mesmo. Que legal. Manzano, me tira uma dúvida. Não faço ideia da sua idade, mas pela idade que você falou das suas 3 meninas, qual que é o segredo do formal que você usa? Porque, cara, você tá melhor do que eu e o Felipe junto aqui. Não, eu tô falando de coração aberto. Meu filho tá ali, juro por ele, tá no quarto dele agora. Não, cara, eu até agradeço, mas não, é que tem um filtro nessa câmera e tal, eu dei uma passada. Não, eu te conheço pessoalmente, não vem não, eu tenho. Você é novão mesmo, você não é muito novo, Cara, eu nasci em 71, então eu vou fazer 53 esse ano, né? Mas eu tento me cuidar, assim, de vez em quando eu passo uns cremes, vou no dermatologista, já botei botox na testa, porque eu falo muito, e eu falo muito com a cara, assim. Bom, vocês veem que eu gesticulo tanto que caiu aqui o meu ring light, né? Então, aí já botei botox na testa já, para dar uma desacelerada, né? A minha barba, de vez em quando, eu pinto, porque se deixar, assim, sem brincadeira, ela é praticamente toda branca, toda branca. E aí eu falo, eu tenho uma energia, de vez em quando, que não combina com a cor da barba, né? Imagina um velhão chegando e falando, gesticulando, acho que vai ficar esquisito. Então, eu tento me cuidar nesse aspecto. Então, passo uns ácidos no rosto, para ver o que rola, né? De vez em quando. Mas só também. Mas, não, peraí, mas tem um adendo. Não, tem o pessoal que estiver escutando a gente, o Marcelo Manzano, ele é forte. Vocês vão ver, quem tiver curiosidade, a gente vai ele tem um corpo assim forte, então assim, é isso que eu queria perguntar, Manzano. Você se cuida na sua alimentação? Vai na academia? Porque não é possível que isso é natureba como você. Não é possível. Não é de Deus, não tem trabalho, assim, cuida da alimentação. Vou lá, faço lipo, não. Alimentação, cara, eu gosto, falando de mim, eu gosto de junk food, velho. Se você chegar pra mim e falar, Manza, vamos almoçar a semana inteira pizza, puta, eu amo pizza, vamos comer feijoada, vamos comer hambúrguer, vamos. É tipo lixão mesmo, eu gosto de coisa assim. Só que eu tento, né, balancear. Então você perguntou, você cuida da alimentação? De vez em quando eu tento balancear, porque eu falo, bom, né, eu tenho um corpo aqui que de vez em quando rola uns estresses, então deixa eu comer uma verdura, um legumes. Não é que eu não gosto, eu gosto, mas se tiver que escolher, eu vou pro lixão. Então sim, hoje mais do que antes, eu tento fazer uma alimentação que eu acho que é balanceada, só que não, mas tem mais legumes, mais frutas, mais um monte de coisa. A segunda coisa que você falou, você vai pra academia? Cara, eu fui uma fase da minha vida. Eu vou ser muito honesto, eu odeio academia. Eu acho uma perda de tempo absurdo. Você fica lá puxando ferro, fazendo dor no corpo inteiro. Nossa, aquilo te dói tudo, é uma sensação. Eu falo, eu tô aqui gastando o tempo da minha vida, que eu podia estar comendo, eu tô aqui me destruindo. Mas fiz academia um tempo, parei. Eu acho que por causa da idade, meu corpo começou a doer inteiro, as articulações, então assim, às vezes eu tenho a sensação que eu sou veiaco mesmo, porque eu vou levantar, dói joelho, dói quadril, eu falo, eu voltei para academia agora para tentar ver se dá uma fortalecida. Então, agora eu tenho me cuidado mais do que, por exemplo, 4 ou 5 anos atrás. Você que falou que... Não, não é você a sua idade, não, mas é porque eu fui outro dia na academia, no outro dia eu não levantava. E eu tenho 32 agora. Então, assim. Cara, para quê? Mas academia é ritmo. Academia é ritmo. Vocês não podem começar forte, pesado. Tem que ir devagar. Cotonetezinho de 1 quilo. Devagar.
Você falou que Não, e todo mundo ama fala, comer, cara, uma né? hora você vai amar a academia. Até Falo, hoje. não, amo comer. Assim, eu sou suspeito porque eu gosto de academia, então eu sou suspeito de falar, eu sou o avesso, né? Então. Mas eu comecei assim, devagarzinho, teve uma época que pegou ritmo. Mas demorou, tá? Demorou anos assim pra pegar o ritmo. Nossa, hoje eu não tô indo porque tem problema na coluna, mas vou voltar. Até mesmo porque o médico falou, você tem que fazer academia. Agora tem que fazer de verdade. Você falou que ama comer. Quais tipos de comida mais diferentes? Porque você deve ter degustado muita coisa diferente. Cara, viajar. Qual foi aquela coisa que você fala? Nossa, que diferente isso daqui que eu comi. E ficou marcado na sua vida. E qual foi a coisa que você comeu e falou: esse daqui nunca mais eu vou comer na minha vida? Teve uma vez que eu fui pro México e aí, né, tem uma amiga minha que trabalhava comigo lá, ela se chama Dolores, a gente chamava ela de Lolita, e eu falei para ela assim, Lolita, eu queria comer alguma coisa realmente mexicana, né? Eu não quero comer taco, essas coisas que a gente... tem algum lugar que você possa me levar que tenha comida mesmo de vocês, o dia a dia? Ela falou, vamos jantar hoje, a gente vai levar no restaurante. Aí o garçom me deu o cardápio da mão e falou, você confia em mim? E aí ela pediu, o pessoal veio trazer o prato, ele tinha no prato um pedação de carne, tinha alguns cereais, que, né, meio que arroz ali misturado, e tinha uma plasta preta. Quando eu falo preta, era dessa cor, preta mesmo. Negócio, assim, negrume ali, tipo chorume, né, aquela coisa... Pesada. Eu olhei aquilo ali, olhei para... eu olhei aquilo ali, olhei pra cara dela, assim, ela falou, pode comer, é gostoso. Aí eu acho que ela quis me incentivar, ela pegou o garfo dela, enfiou na plasta preta, botou na boca dela e falou, tá gostoso. E aí eu experimentei aquilo, e tinha um gosto bom, né? Tinha um gosto gostoso. Eu falei, mas o que que é isso? Ela falou, come e depois eu te falo. Mãe, beleza, né? Estamos aqui, já vou comer essa coisa aqui, o chorume. Comi tudo aquilo ali e tal, não sei o quê. E, bom, não estava ruim. E eu falei para ela, que é isso, né? Que essa plástica, porque a carne eu identifiquei, os cereais eu identifiquei. Ela falou, esse prato se chama guiclacote e ele é feito com milho podre. Eles deixam o milho macerado num vidro furadinho, aquilo vai apodrecendo, fica preto, esquenta e serve. Não aconteceu isso. Não chamei o Hugo, mas eu falei, pô, que legal. Esse é um prato que se eu voltar para o México eu comeria, porque é muito bom, né? Se você ignora a aparência, ele é muito bom, ele é gostoso. Você tá brincando? Milho podre, cara, mas não faz mal, não? Não, você tá brincando comigo, amigo. Cara, eu nunca tive a maldição de Montezuma, sabe aquilo que você come no México e tem que ir pro trono, né? Porque comigo nunca rolou. Eu tenho meio que uma moela aqui, né, no lugar do estômago, então entra aquilo lá, vai dilacerando tudo, assim. Então, nunca tive problema. Mas é gostoso. Né? Um que eu comi, que eu não comeria, foi um prato que daí uma ex-cunhada minha que veio do Nordeste fez, que era sarapatel. E sarapatel você faz com sangue, é miúdos de bode, e aí ela fez, o cheiro estava maravilhoso, muito bom. Ela fez e eu falei, o que é isso? O nome chama Regina, né? Porque ela tá viva. Ela falou, sarapatel, você quer um pouco? Aí eu peguei um pouquinho de arroz e eu me servi, porque eu falei, deixa eu experimentar isso aqui para não passar vergonha. Cara, a aparência, ela é esquisita por causa do sangue, porque o sangue escurece, ali fica um molho meio bordô, né, tal. O gosto não é ruim, mas sabe aquela coisa que você põe na boca e fala, que gostoso. Só pra agradar. E não, assim, comi o que tinha no prato. Comi o que tinha no prato, mas isso é uma coisa que eu nunca mais como. Amigo. E teve uma terceira, se eu posso falar, que eu também não achei que eu fosse comer, que era, fui para Minas, tal, na casa de uns parentes, não sei o quê, e aí uma das vizinhas trouxe um prato, e aí todo mundo lá faz carne, milhões de coisas. E aí eu perguntei para ela, eu falei, nossa, o que você trouxe? Ela falou, língua recheada. Eu falei, língua de vaca? Ela falou, língua de vaca. Como é que você abriu essa língua para rechear essa língua? Não, tem 1000 técnicas, a gente recheia. Cara, ela fatiou a língua, eu olhei, ela viu que eu tava olhando meio assim, do tipo, que interessante, né? Mas ela falou, experimenta, se você não gostar, não precisa comer. Eu falei, não vou comer se eu não gostar, né? Não tenha dúvida. Eu peguei um pedaço, cara, aquilo é muito saboroso, é muito gostoso. Então, língua, cheque de que eu comeria de novo.
Língua de boi é gostoso. Eu comi algumas vezes na minha vida, mas sempre sem saber que era língua. Eu acho que eu nunca comi. Uma pergunta. Cara, Buchada, você já comeu? Buchada eu só como da minha mãe. Já eu gosto de buchada. Eu gosto. Eu gosto. Eu não como buchada em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar que eu como. Vocês já comeram pé de galinha? Já. Pele? Já. Pé de galinha. Pé de galinha, pé. Não, pé sim. Eu já comi. É muito bom. Fazer caldo, né? É bom fazer caldo. Caldo. É verdade. Maravilhoso. Também é saboroso. Que da hora. E quais... Você foi no México, né? Então você viaja exterior. Quais foram os lugares mais excêntricos que você já foi? Ou se tem, né? Um lugar excêntrico que você já foi? Cara, acho que o lugar mais excêntrico que México. eu fui... O México parece uma grande São Paulo, é engraçado, assim, as construções têm uma certa similaridade, tem uma área mais humilde que parece aqui, eu não sei. Eu fui uma vez num Sales Kickoff em Madrid, na Espanha, e depois de Madrid a gente tirou 2 dias, eu e minha filha mais velha, ela estava comigo, e a gente foi para Barcelona. Lá eu achei excêntrico, é diferente, as construções são diferentes, as pessoas são diferentes, os hábitos são diferentes, eu achei diferentão lá. Agora, Estados Unidos é Estados Unidos, qualquer lugar que você vá. Eu nunca fui num lugar nos Estados Unidos que fosse tipo, nossa, que diferentão, né? Tudo muito parecido. E como a gente vê muito filme americano, tem muito lugar que você olha que dá medo, que você lembra dos filmes. Fala, nossa, é aqui que o pessoal sequestra, né? Escapela as pessoas. Na América Latina também é tudo muito parecido, porque você tem muita região pobre, né? Muita região humilde. Então, eu não. Teve um lugar que eu fui que eu achei excêntrico também, que foi na Costa Rica uma vez. A gente teve um evento de Sales Kickoff e depois a gente fez ali uma atividade de integração e composição de equipe. E aí nessa atividade, a gente foi para a costa da Costa Rica, ali para a costa do Pacífico. Então a gente saiu do Atlântico e foi para o Pacífico. E lá era muito mato, assim, os chalés eram bem no mato. Foi lá que eu vi, por exemplo, guaxinim, eu vi uns lagartos, não sei se dá para ver, mas enorme, uns lagartão que parecia assim um monstro de gelo andando para baixo para cima. Nossa. Então lá eu vi coisas diferentonas, assim. E os hábitos também eram diferentes. E foi a primeira vez que eu consegui botar o pé na água do Pacífico, que é fria pra caramba. Né? E a areia da praia não era areia, era pedrinhas, né? Não é aquela areia fininha que a gente está acostumado. Né? Então, isso para mim foi excêntrico. Mas eu não tenho vontade de ir para a Índia, para Egito, para esses lugares, mas nunca fui ainda, não. Cara, que bacana. Que bacana. Desculpa. Não, eu só ia falar, quando eu crescer, quero ser igual a você. Esse é um dos pontos também que eu ia falar, porque uma pessoa que tem bastante experiência, né? Ter essa cara aí. Com a idade que ele falou que ele tem perfeita, mas é mais assim, o Manzano. Você falou, né, dos seus trabalhos e tudo. Você ainda dá aula, como você falou, né? Mas assim, você faz uns free works aí. A gente pergunta, porque assim, o nosso vídeo não é só para o público que está escutando conhecer você, mas também para saber, né? Porque se você pode ajudar as pessoas, né? Falar, poxa, eu já vi que o Manzano, ele é expert em XX assuntos, né? Quando ele for lá olhar o seu perfil, aí ele saber, poxa, será que o Manza, ele não faz uma consultoria, uma mentoria, ou não sei, você, né? Algo assim, tá? Porque aí a gente coloca, além do seu LinkedIn, assim, o que você quiser. Não, tá. Sim, de vez em quando eu faço algumas mentorias, né? Não me considero aí um conselheiro, né? Mas assim, vou te dar um exemplo. Um dia desses, um ex-aluno meu da FIAP de 50 mil anos atrás, né, me encontrou no LinkedIn e falou, pô, mas eu comecei a dar aula na FIAP e tal, não sei o quê, e a gente foi conversando ali, nossa, cara, que massa, que legal, parabéns e tal. E ele falou, eu tô tendo uma certa dificuldade, porque os alunos têm me avaliado mal em alguns quesitos, queria trocar uma ideia. Eu falei, bora agora. E a gente começou a conversar e eu fui passando algumas dicas. Falei, cara, para dar aula, tenta seguir isso, tenta fazer aquilo. Se você tá pecando aqui, tenta ver isso, tal. E assim,
de alguma forma ajudou, né? Porque depois a gente conversou, né, e ele falou, não, puta, melhorou pra caramba, as minhas avaliações têm subido de nível, eu tô conseguindo crescer, e eu tô começando a ver aula de outro jeito. Nossa, foi super bacana. Então, essas coisas eu faço, né? Teve uma outra pessoa também que me escreveu, algumas, né? Manzano, eu não sei que direção que eu dou para minha carreira, cara. Se eu vou, sei lá, né, para Big Data, se eu for para ciência de dados, se eu for para desenvolvimento, se eu compro uma bicicleta e vou andar o mundo. E aí eu tento dividir um pouco dessa experiência, né? Eu falo, olha, para cá você vai ter que se focar nisso, para lá você vai ter que se focar naquilo. Então, isso sim eu faço. Uma outra coisa também que eu faço, já que você falou disso, né? A área de TI para mim é legal, é bacana, é o que me dá maior renda, então a gente sabe que a área de TI ela paga bem, né? Uhum. Mas eu tô assim, ferap de TI, né? Chegou num ponto que assim, nossa, a gente tem que estudar muito. Eu já gosto de estudar, mas é muita coisa ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Então, há uns 10 anos atrás, um pouquinho mais, eu entrei numa formação para ser psicanalista, fiz a formação, virei psicanalista e eu atendo na psicanálise até hoje. Eu tenho pacientes que estão Você comigo tá aí há 6 brincando. anos, 4 É o anos. easter egg do Manzano que ele escondeu até agora. Meu Pois Deus, é, está escondendo a fonte. Então é assim que você lida com seus psicanálise. clientes. É assim que você consegue lidar com seus clientes Exatamente. de TI, eu falo. Então, você acredita que eu não tenho paciente de TI? Podia ter, né? Porque como eu estou nessa área ainda, né? Era uma forma de eu até entender as angústias, porque eu passei por muita angústia, ansiedade, né? Trauma na área de TI. Mas eu não tenho hoje ainda paciente de TI, mas eu atendo pacientes. Estou terminando uma especialização em psicossomática, então sigo desse lado também. Então, se eu puder ajudar nesse ponto também, contem comigo. Que Esse é o legal, meu plano velho. B. A hora que eu sair de TI, eu vou botar o pé nessa Uhum. prancha e Que seguir legal. como analista. Cara, genial. Aí a gente até pede para você, se você quiser, se a gente puder também, né, colocar tanto seu perfil do LinkedIn, Instagram, se você se sentir à vontade. E aí, galera que tá ouvindo, ele Claro. psicanalista. Então, assim, pessoal, se Tiver precisar, vontade de eu gerar uma consulta, né, para entender se exatamente. o Tico tá falando com o Teco corretamente. Exatamente. E assim, não é falando assim, mas Exatamente. particularmente, e o que vocês estão escutando é uma pessoa sensacional. Acho que vai ajudar bastante vocês. Eu tô surpreso aqui, tô meio impactado, né? A pessoa completa, cara. Obrigado. Eu tô me sentindo Faz tudo. uma lagartixa, uma lagartixa aqui perto dessa borboleta, entendeu? Mas vamos lá, pode falar, Felipão, Fala desculpa aí. sério. Não. É só meu plano de transição. Assim, olhando para um futuro, como que você vê o Manzando se evoluindo, né? Você já falou que vai focar nessa parte de psicanálise aí, psicanalista. E o que faz um psicanálise? A psicanálise, o que ela estuda? Qual que é o método dela? E se você puder depois dar uma dica para quem está iniciando uma carreira ou em TI, ou em medicina, ou em psicanálise, o que você dá de dica? Tá bom. Então vamos lá. Tua primeira pergunta é como eu vejo o Manzano no futuro. Cara, eu vejo o Manzano viajando o mundo inteiro, com muito dinheiro e sendo um ótimo psicanalista. Amém. É isso que eu gostaria para mim. Show! Se Deus Amém. quiser. Então, assim, meus planos é ficar ainda um tempo, acho que talvez uns 10 anos na área de TI, tentar capitalizar um pouquinho. E poder aí realmente fazer a transição para psicanálise, que é uma área que eu gosto muito também, e tem a ver com a saúde, né? Então, aí eu voltando aí para a área da saúde e tal. Verdade. Então, para mim, isso é legal. O que é a psicanálise? A psicanálise é uma linha da psicologia, né? Então, imagina, vamos fazer um contraste entre TI e psicologia, né? Em TI, a gente tem um guarda-chuva de TI que tem várias especializações, né? Você pode ser desenvolvedor, você pode ser analista de BI, você pode ser programador, você pode ser milhões de coisas. A psicologia, você pode ser um psicólogo behaviorista, ou seja, comportamental, fenomenologista, um psicanalista e assim vai. A questão é que a psicanálise, desde o nascimento dela, ela foi vista e foi separada da psicologia e ela hoje é reconhecida como uma profissão mesmo, ela está lá no CBO. Então eu não preciso ser um psicólogo para atuar como um psicanalista. Eu faço um curso de formação de psicanálise, passo pelos processos e a partir da obtenção do diploma eu posso trabalhar como psicanalista. Então, ao mesmo tempo que ela está ligada à psicologia, ela está descolada da psicologia.
que a psicanálise estuda? Ela tenta estudar os fenômenos, né, interpsíquicos do indivíduo. Existem algumas linhas da psicanálise que falam a psicanálise é específica para o inconsciente, vai trabalhar com o inconsciente humano, né? Mas não é só isso, a gente vai trabalhar com a dinâmica ou a psicodinâmica do indivíduo. E essa psicodinâmica relaciona inconsciente com consciente, com, né, pré-consciente, quais são as variáveis externas que te influenciam, traumas e assim vai. Então, a psicanálise ela vai estudar realmente a psique humana e o quanto aquilo pode adoecer ou não o ser humano, né? Então, a gente vai tratar, por exemplo, transtornos de pânico, depressão, ansiedade generalizada, vai tratar, sei lá, psicossomático, né? Conversão, ou seja, quando você começa a desenvolver problemas físicos quando não existe um problema físico, e assim vai. E a terceira pergunta era, o que eu poderia sugerir para quem vai para a área de TI? Bom, para 3, né? Que você falou. Mas para a área de TI... Quem vai começar essa área, eu sugeriria o seguinte, né? Começa estudando, se você puder fazer uma faculdade, ok, né? Eu, sinceramente, não acho que uma faculdade de 3 anos, 4 anos vai te ajudar. Faz uma faculdade de 2 anos, porque é tudo muito pontual e TI é muito amplo, né? Faz uma faculdade de 2 anos, foca muito em lógica, isso é importante que você tenha, e programação especificamente. Tenta ver Python, que todo mundo usa, e talvez um Java que vale a pena, né? Eu iria para Python porque é mais fácil que Java, e quando você for aprender Java, por analogia, fica mais simples de você pegar ali, né? Que Java tem uma complexidade absurda, mas o Python é muito usado. E SQL, né? Linguagem de comunicação, banco de dados, né? A única forma de você interagir com banco de dados, se for relacional, é o SQL. E a partir daí a coisa vai se abrindo, né? E aí você vai vendo um mundo onde você vai poder escolher, eu quero desenvolver software. Aí você faz uma especialização, MBA. Eu quero BI. Então, e aí você, né, vai para as áreas. Mas eu acho que a base é essa. Você tem que ter lógica de programação, saber programar alguma coisa. Então, a bola da vez é Python hoje em dia. Java está ali, mas eu acho que tem um decrescente, mas você pode pegar Java, PHP e assim vai. E banco de dados, que ainda tem muito. Se você for para medicina... Se você quiser ser médico mesmo, você vai ter que fazer 5, 6 anos de medicina, mais 2 anos de residência, mais 1 ou 2 de especialização, né? Tem uma psiquiatra que estuda comigo psicossomática, e ela estudou basicamente quase 9 anos para poder ser psiquiatra. Então, é outra pegada. E aí você vai estudar o dia inteiro, e enfim, é para poder escolher aí uma especialização. E a psicanálise, para quem gosta de psicologia e tal, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo análise pessoal, eu comecei a ver aquele jogo, né, da minha analista comigo, e eu falei, nossa, eu tô gostando disso, eu queria brincar disso também. Eu falei para ela, poxa, eu tô gostando, acho que eu vou fazer psicologia. Aí é uma fantasia minha, não sei se ela achou que eu estava viajando na maionese, aí ela falou para mim assim, por que você não faz então um curso de psicanálise, né? Porque em vez de você ficar 5 anos, porque a psicologia são 5 anos, em vez de você ficar 5 anos numa faculdade, pega um curso bom de psicanálise, que em 3 anos você está formado, e aí você vê se é a tua praia. Eu acho que ela pensou que não era. E eu comecei a fazer psicologia, eu fiz um semestre de psicologia, vi ali, né, comportamental, vi fenomenologia, vi algumas coisas ali que eu podia ter visto. No segundo semestre da psicologia, eu já estava finalizando a psicanálise, né, porque ela tinha falado, eu entrei na psicanálise, depois fui para a psicologia para tentar pegar um leque maior. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, eu já estou me formando em psicanálise, vou ficar aprendendo comportamental, não vou mexer com o comportamento das pessoas desta forma. E aí abandonei a psicologia. Então a minha dica é, se você quiser ir para psicologia para ter um arcabouço de ferramental maior, psicologia é isso, porque lá você vai aprender várias psicologias. Psicologia educacional, psicopedagogia, psicologia fenomenológica, comportamental, vai ver um pouquinho de psicanálise, tem várias psicologias ali. E de repente você se identifica por uma e fala, vou me especializar nessa e vou ser esse tipo de psicólogo. Mas se você quiser atuar na área da psicologia especificamente, psicanálise, que aqui eu gosto muito, porque ela traz muita explicação para várias coisas, vai para psicanálise. Tem muitos cursos no mercado de 3 anos, 4 anos, se você quiser um cursinho um pouquinho mais detalhado, que te capacita como psicanalista, que você já sai atuando, já pode trabalhar. Legal. Essa é a ideia. Eu achei bacana porque, assim, eu não fazia ideia que psicanálise trabalhava também essa questão, como você falou, da pessoa sentir dor e não ter nada. Eu falo isso porque a minha sogra,
ela passou isso por um período da vida dela que ela sentia uma dor, ela achava que ia morrer, e ela ia em diversos médicos, os médicos faziam vários exames. Pô, você não tem nada? E aí agora você falando, eu liguei os pontos e falei, cara, que genial. Então é a psicanálise que trata isso. Eu falei, meu, que demais. Também, Porque daí você tem vamos falar bem, a 37 mil pés, você tem uma dor psíquica que não consegue ser pensada, não consegue ser elaborada. Você não tem malha psíquica para pensar, ou talvez até por aquilo ser um trauma, o que você faz? Você toma aqui, você vai para o corpo, né? Então, é como assim, o cérebro ele tem que trabalhar numa homeostase. Se você começa a ter uma pressão muito forte de algum trauma, uma dor, um pensamento ruim, aquela energia vai vazar, de alguma forma. Ela vaza na fala, ou você pensa aquilo e manda para o outro lado, ou ela vai para o corpo. E aí você tem que ir fazendo o paciente se dar conta de que, olha, não tem nada nas suas costas. O que será, né? A gente começa a fazer o paciente pensar, que interessante, né? As costas é como se fosse a tua, né, um backbone ali, a tua, né, a tua área de sustentação do teu corpo. Por que será que você tem tanta dor nas costas, né? Será que alguma coisa está ruindo, você não está aguentando? Então você vai dando alguns significados para o paciente que ele começa a pensar, que às vezes parece óbvio para a gente que está falando, mas o paciente pensa e fala, não, tá muito pesado, sabe? Depois que meu marido morreu, a gente perdeu o sentido. Opa, vamos falar do luto, né? Tá por aí, sei lá. Cara, você é sensacional, Manzano. Eu sou seu fã. Obrigado. E quando a gente fala dessas novas tecnologias que estão surgindo, como inteligência artificial, o que impacta, assim, você que estudou psicanálise, o que impacta na psicanálise e o que impacta no seu dia a dia hoje, você trabalhando com tecnologia? Como que você vê a inteligência artificial, se você a usa no seu dia a dia ou não? É porque você já é assim, uma inteligência artificial humano, né? Assim, você não precisaria de perguntar para uma inteligência artificial algo. Olha, tô brincando. Não, inteligência artificial na área de TI, sim, a gente usa, mas na área da saúde, eu acho que o que impacta é as pessoas acreditarem que um algoritmo, né, e a gente está falando aqui de alguém que programou alguma coisa, que tudo bem, pode ali aprender e se autoparametrizar, que esse algoritmo ele pode ser o detentor de todas as respostas universais, né, ou do que você precisa. Por quê? Porque, por exemplo, contrastando isso com a área da saúde, a psicanálise. Na psicanálise, a gente tem uma escutativa tão forte, vou dizer assim, ou tão mais apurada, que a gente não ouve só com o ouvido, a gente ouve com o olho, a gente ouve com a sensação. Tem situações em que o paciente está ali falando e aquilo me causa, e causa no analista, um desconforto. Enquanto você está analisando o paciente, você pensa, nossa, por que eu tô com sono, né? Acabei de acordar, ou por que está me dando dor de cabeça, ou por que tudo aquilo é transferido inconscientemente do paciente para você, e você tem que levar aquilo para análise, né? Tem horas que já aconteceu de eu falar para o paciente, nossa, fulano, é curioso, porque assim, ouvir você falando assim, me dá um sono. Por que será que me dá um sono? Como é que você tá com isso? E o paciente fala, eu não quero tocar nesse assunto, isso, sabe, eu tô tentando fugir. Aí você percebe, você também está querendo que eu fuja para a gente não entrar nesse porão, né? E uma inteligência artificial não vai ter essa empatia. Uma inteligência artificial não tem neurônio espelho para eu entender que você ali, enquanto você está falando, você está fazendo assim com a mão e eu estou percebendo que alguma coisa está errada, né? Eu acho que aí vai falhar. Então, ter resposta pronta para problemas generalizáveis, ok, mas o humano é subjetivo, né? Por exemplo, o Felipe, ele pode ter sofrido um bullying, o mesmo bullying que o Vinícius sofreu, o Felipe sofreu a mesma coisa, na mesma intensidade, na mesma idade, no mesmo tudo. Eu sofro bullying todo o episódio aqui porque eu sou careca. Careca. Que sacanagem, né? Rola um processo. E de repente o Felipe entendeu aquilo como um trampolim, cara. É isso aí. E o Vinícius não, o Vinícius fala, porra, aquilo acabou com a minha vida, minha autoestima. Então cada um, né? E eu acho que inteligência artificial não pega isso. Genial. Eu também sofro bullying, tá? Em defesa minha aqui nessa gravação e no podcast dos ouvintes, ele me chama de pigmeu porque tem 1,70. Não, porque ele tem 1,70, ou seja, ele tem a média...
Ele tem a média nacional e é pigmeu. Pois é, né? Que o Felipe também tem quase 2 metros de altura. Tenho mais de 2 metros. Não tem como concorrer com esse cara. Então, olha isso. Você que deve ter testado bastante inteligência artificial, usado aí no seu dia a dia. Você já ouviu falar ou conhece alguém, ou se não é possível, você também pode falar, tentar fazer a IA te perguntar algo. Ela ficar tão em dúvida daquela questão que ela fala, olha, desculpa, mas você pode me responder isso? Não no sentido de dúvida, mas no sentido dela não saber aquilo. Ou não? Tá. Ou é comum Teve isso? uma vez que a gente estava... eu nunca vi isso acontecer, a não ser essa vez. A gente estava desenvolvendo lá o curso de MBA da FIAP, e a gente estava trazendo umas questões sobre inteligência artificial. E o pessoal estava desenvolvendo um algoritmo para fazer ali nos exercícios com os alunos, né, preparação da aula. E aí a gente estava testando ali, e realmente a gente estava usando ali o que virou agora o ChatGPT. Tiveram algumas perguntas que a gente fez que ele devolvia. Ele falava, eu não sei essa resposta, você pode me informar? E a gente teve que... Aí virou um input de dados mesmo. Foi a única vez que eu vi acontecer. Depois eu não vi mais, assim. Eu não sei até como elas se treinam para questões que são muito específicas. Entendi. Mas foi a única vez que eu vi. E o que a gente achou legal, né? A gente falou, uau, né? Muito. Parece alguém mesmo ali querendo saber. Dá até medo. Ai, que medo de você. Vai virar um Skyline, sei lá. E saindo assim, totalmente desse mundo que a gente está falando, né? Da tecnologia, da psicanálise, né? Aí é uma dúvida minha mesmo, assim. Como que é o seu gosto musical? E para quem tá te ouvindo saber. O que você gosta de ouvir? Eu gosto de tudo exceto. Eu gosto de tudo exceto. Eu não gosto de sertanejo, sofrência, porque eu falo, gente, eu não queria ser preconceituoso, mas tem sempre alguém sofrendo porque foi traído, sempre alguém sofrendo porque não é amado. Bom, vamos falar de coisa alegre, né? Sempre sofrimento, enfim. Gostei. Então, sofrência eu não gosto. E funk. Funk eu não gosto porque eu acho que tem ali uma exacerbação de sexualidade, palavrão, que tudo bem, tá na cultura, eu entendo, eu super entendo, mas eu não gosto de ouvir. Agora, pop, clássica, rock, do resto, tudo eu ouço. MPB, mas o funk é por causa do palavrão ou por causa da batida? Não, a batida eu acho legal, né? Quando tem uns funks bacanas, entendi. Bem construído, né? O funk sem o palavrão. Que falava, deixa ela dançar e não sei o quê. Tem a putaria, eu acho que é bacana, mas, por exemplo, a minha filha do meio, ela ouve uns funks meio pesados, assim. Tanto é que ela fala, nossa, pai, eu vou ouvir isso, mas você não pode estar em casa. Eu falo, graças a Deus, né, por favor. E tem umas letras ali que você fala, nossa, mas o que mais que falta a pessoa dizer ali? Tá escancarado, né? E aí isso realmente me incomoda, aí eu não gosto de ouvir, não. Eu sou igual a você. Eu sou do rock, mas eu ouço clássico, pop, eletrônico. Eu gosto de discotecar um pouco, né? Então. E cara, se você for analisar. Se você for analisar, as músicas, mesmo dos anos 80 ou 70, elas tinham uma certa pornografia velada ali, né? Uma coisa meio que de uma putaria, desculpa a expressão, velada. Mas eu não sei, não era tão agressivo. Às vezes nem velado. Se você pegar o Traje a Rigor, pelado nunca mão no bolso. Então, mas é diferente de você ouvir uma MC Pipoquinha falando aquilo, né? Bate na minha... E bate forte na minha... e na sua cara. Pô, você fala... Tá bom, né? É pesado. Eu acho que não precisa, mas ok. Mas eu acho que é muito o meio em que está inserido. Né? A pessoa está inserida num ambiente não muito legal. Ou sei lá, legal para a pessoa, né? E o que eu acho curioso é que, assim, a sexualidade sempre vem de geração em geração de uma forma, né? Todo mundo tá falando do bendito do sexo e dos órgãos genitais. E você fala, gente, isso não devia ser mais um tabu. Todo mundo sabe que todo mundo transa, todo mundo sabe que, né? Mas não, todo mundo vai lá e explicita de alguma forma porque aquilo chama atenção, né? Então, porque tem o cunho religioso, né? As diretrizes religiosas que
maioria da população acho que segue, que faz com que é uma forma de quebrar. tenha esse impacto, né? E a nossa criação é religiosa, não tem... Mesmo aqueles que falam, não, eu sou 100% ateu, teve uma criação religiosa, ou absorveu algo de religião Em algum momento. em algum momento. Você é religioso, Manzano? Cara, eu não tenho uma religião definida, minha mãe não batizou, nem eu, nem minha irmã, eu tenho só minha irmã, ela decidiu que, bom, quando vocês crescerem, vocês decidam o que vocês querem ser. Eu já fui em algumas, assim, eu cresci na religião congregação cristã, porque minha avó, a família do meu pai inteira é crente, então eu ia na igreja com a minha avó, tal, não sei o quê, mas não cheguei a me batizar. Não sou batizado e hoje, assim, eu tenho algumas crenças, mas não sigo nenhuma religião em si. Entendi. Mas já fui na Macumba é ótimo, na Umbanda, no Candomblé, de sessão espírita, na cristã. Tipo, falei, deixa eu ver se de repente alguma coisa, né, toca meu coração. Mas não tocou, então tô seguindo a vida. Você segue a religião da tecnologia. De certa forma, acho que tem alguma coisa em algum lugar, talvez alguma coisa maior, que eu não sei dizer se é um ser ou não, mas sei lá. Tá certo. Conta uma história sua, assim, sou bem curioso quanto a isso. Conta uma história sua que você viaja muito, né? Muitos lugares, viajando e tal. Tem alguma história que você fala, putz, isso daqui aconteceu, não deveria ter acontecido, mas aconteceu? E eu posso abrir aqui pra todo mundo? Abre seu coração pra gente agora. Nossa, assim, eu sempre fui tão by the book pra viajar, porque, cara, eu sempre fui muito babaca. Eu lembro que eu tenho uma amiga que chama Lucila, ela dava aula também na época da Oracle. Mentira, da GP. E teve uma vez que eu fui pro Nordeste, pra Maceió, e eu falei, Lucila, você já foi pra Maceió? Ela falou, cara, fui, tem todo um roteiro, não sei o que. Eu falei, cara, mas que hora que você consegue fazer isso? Porque a gente dava aula das 9 às 5 da tarde, era o dia inteiro dando aula. Ela falou, Marcelo, eu boto o pé no hotel e na outra perna eu já tô voltando e fazendo mil coisas. Ela me deu um roteiro, eu não fiz nada do roteiro dela. Eu chegava no hotel, estudava, jantava, enfim. Teve uma vez que eu fui para os Estados Unidos e eu tava meio que zoado na minha relação e acabei me envolvendo com uma pessoa lá. E foi um negócio assim, eu nunca imaginei que eu pudesse passar por isso, do tipo assim, conhece a pessoa e vamos pro abate. E aconteceu, né? E isso é uma coisa que eu também nunca comentei com ninguém, acho que eu não vou comentar nomes nem nada, mas rolou. Sim. Então, e todo mundo sempre falou, você viaja para os Estados Unidos direto, para esses eventos de empresa, vai me dizer que você nunca pegou uns americanos, umas americanas, ou sei lá quem lá. Sim. Eu falei, nunca peguei, né? Mas dessa vez peguei. Então, que legal. A vida tem para ser vivida, você tá certo. Certíssimo. Como é que você falou lá quando você estava no colégio? É o gênio do mal, né? Que você então, subiu esse capiroto ali. Surgiu assim, às vezes surge assim, o alter ego. Às vezes surge o alter ego na sua vida. Veio esse ser que eu não consegui dominar. Você a pessoa nem era americana, era uma chilena que estava lá. Assim. Não, mas eu vou para os Estados Unidos, eu já fui algumas vezes, e eu, assim, raramente conheci americano. Americano mesmo. Minha família, meu tataravô é americano, era daqui e vem dessa linhagem, então. Né? Normalmente é de uma geração de americano, ou o pai é mexicano, ou o pai é chileno, ou o pai... É muito estranho. É engraçado porque agora você falando, eu lembrei de uma outra situação na Oracle, que eu nunca fui cantado lá fora por ninguém nunca me olhou com outros olhos, aqui no Brasil já, mas lá não, né? Só que teve uma pessoa da Oracle, que trabalhava na Oracle, que ela me olhava diferente, né? Uma das gerentes ali da Oracle. E uma vez eu cheguei, porque a gente estava fazendo uma atividade em grupo e tal, eu trabalhava na Education da Oracle, era uma atividade em grupo para planejamento de atividade, sei lá o quê. E ela olhou para mim e falou, good morning, well-looking guy. Né? Então, ela meio que deu uma elogiada ali. Eu senti, rolou ali, né, um rapport. Né? Eu senti que, se eu quiser, eu posso ir pro quarto de hotel dela. Mas, assim, não tava no mood naquele momento. Né? E não rolou, mas podia ter rolado. Você é uma pessoa tão boa pinta, eu acho que você só não percebe, não tem a percepção das pessoas. Eu juro, cara... Ao seu redor. Eu juro por Deus que eu nunca... Teve uma outra...
tão lindo, né? Não. É, Tem uma outra vez que eu estava dando aula em Brasília. Foi muito é boa engraçado. pinta, é uma pessoa que se cuida, né? Você Extrovertida. tem um bom corpo, extrovertido, tem uma pele boa, faz aí as limpezas, tudo. Paranauê, né? Teve uma vez que eu estava dando curso em Brasília e eu tinha feito o curso de neurolinguística e técnicas de apresentação, tal, não sei o quê. E no curso eles pediram para a gente ler aquele livro O Corpo Fala, né? Então eu li o livro inteiro, fazíamos atividades. E tem uma passagem do Corpo Fala que ele diz o seguinte: quando a pessoa senta com as mãos viradas para cima, olhando para você, de alguma forma ela está criando um laço possível relacional, né? Ela quer ali alguma coisa contigo. E eu estava dando aula ali, né, para um grupo de pessoas e de repente eu olhei uma moça na fila da frente, ali nos computadores da frente, sentada, né, exatamente como eu tô, só que com as mãos na coxa virada para cima na minha direção. E eu lembrei disso. Eu falei, vamos testar se essa teoria é verdade mesmo, né? E dando aula, eu puxei o assunto e falei, então, porque, cara, é muito engraçado, porque quando eu comecei a dar aula disso, né, a minha mulher, ela falou que eu comecei a dar aula à noite, e aí minhas filhas, não sei o que também, eu meio que joguei a minha família ali, não precisava ter jogado. Cara, juro por Deus, imediatamente ela virou a mão. Ela virou a mão. Ela virou. Eu falei, olha que interessante. E aí a minha relação com ela dentro da aula começou a ficar um pouco mais fria do que era. Ela era mais assim, tipo, vinha, conversava comigo, botava a mão no meu ombro, né, no coffee break. Aí zerou. E teve uma outra aluna que me deu flores. O pessoal chegou, né, no último dia, vamos sair para um happy hour, vamos lá, professor, não sei como. E ela comprou uma flor e me deu. E eu fiquei super sem graça. Eu falei, muito obrigado pela flor. Não sei o que isso significa, mas obrigado mesmo assim. Mas foram as únicas vezes. As outras eu não percebi mesmo. Se tinha, não sei, né? Interessante. Vamos direcionar aqui já para um caminho final. O papo está muito legal, é bom ter esse papo descontraído, esse papo aberto, né, franco. Aprendi muito com você hoje. Espero que você possa voltar. Eu queria que ele voltasse, com certeza. Assim, vamos falar outras vezes aí. A gente foca menos tecnologia e mais psicanálise. Queria que você se falasse, né, o que você sente no coração agora, para se quiser mandar um recado para alguém, fique à vontade. E muito obrigado por dar o seu tempo, né, disponibilizar o seu tempo aí para conversar com a gente. Eu que agradeço, mas agora eu tenho uma listinha aqui que eu queria mandar um beijinho para minha mãe, para minha mãe, para meu pai e para você. Agradecer muito. Para minha mãe, para meu pai e para você. Não, eu estou muito feliz, eu estou muito animado, assim, foi bem legal. Eu acho que esse papo incitou algumas memórias aqui que eu nem lembrava mesmo, essa questão aí da traição dos Estados Unidos, da comida no México, foi legal, da Costa Rica, não lembrava, então foi bem bacana, então estou me sentindo bem energizado. Eu gosto desses papos, eu acho que são legais também, e de novo, só quero agradecer porque também a contribuição de vocês foi super legal, também aprendi muita coisa aqui, dividindo com vocês algumas coisas, e estou à disposição, o que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, e assim, quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, e é nóis. Manzano, de novo, agradecer. Pessoal, ele é essa pessoa mesmo que vocês estão escutando, ele é um profissional excelente, ele é exatamente isso que vocês estão escutando, que vocês estão vendo. Conheci ele no trabalho e todo momento que eu levantava a mão assim, Manzano, socorro, ele resolvia. Ele ia lá e entregava tudo. É sensacional. E, Manzano, obrigado, cara. Espero que você volte, como a gente falou. E é isso, cara. Se precisar de qualquer coisa também, a gente sempre vai estar aqui de portas abertas e também no profissional também, o que eu puder, conta comigo. Legal. Com certeza, vocês podem ajudar muito, mas obrigado a vocês, gente. Obrigado, querido. Para vocês. Valeu. Legal. Um abraço, pessoal. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. A gente tá com esse podcast aqui na Deezer, Spotify, Amazon Music, YouTube e Google Podcast. E o TikTok. Tem todos os canais. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, pessoal.